Hoje nós vamos falar sobre, você conhece a dor da sua fibromialgia? Ou você sabe gerenciar a dor da sua fibromialgia? Para isso, a gente providenciou um questionário que foi publicado no Face da Bafibro, no site, e as pessoas responderam. E a partir dessas respostas, a gente montou essa live. Você sabe gerenciar a dor da sua fibromialgia? Por que a sua está, entre aspas, mais no sentido de você, de como você vê essa tua dor, como você gerencia essa tua dor, né? A gente tem dois viés nessa frase. Um olhar que a doutora Maria Beatriz colocou e eu vou apresentar o meu olhar para vocês, tá? Que o que ela colocou assim, não, é a sua, a gente tem que entender a sua dor. E isso é importante, você entender a sua dor. Porém, muitas vezes a gente tem que trabalhar aqui, ó, na mente e imaginar o seguinte, não é minha, não é minha. Por quê? Porque eu quero que ela vá embora, pelo amor de Deus. Doa, empurra, joga fora, né? Então, muitas vezes a gente tem aquela afeição, meu marido brinca muito, que é a dor de estimação, né? A gente cata ela, coloca ela aqui no braço e fala assim, eu tenho. E a gente não precisa estar com esse pensamento justamente para a gente gerenciar esse pensamento do eu tenho, tá? Então, são dois assuntos, acho que é bem legal de verificar. Nesse ponto do seu, porque realmente a gente quer individualizar e a gente quer entender você, por isso que as perguntas foram feitas, e a gente quer que vocês entendam que nós estamos preocupados individualmente com a sensação de cada um. Porém, que não é sua dor, joga ela fora, mentalmente. Então, aqui somos nós, né, a doutora Lucy França, odontóloga com dor orofacial, e eu, ginecologista, dor pélvica. Bom, uma das perguntas que foi colocado no questionário era o que a pessoa entendia por fibromialgia. E aí a gente teve várias respostas. E dizia assim, uma doença que detona a sua vida e a paz de qualquer ser humano. É a dor do corpo e da alma, mente. Uma doença que me destrói diariamente. É uma condição dolorosa com comprometimento na qualidade de vida do indivíduo. O outro diz, para mim, significa um corpo enferrujado que ao se movimentar dói da cabeça aos pés. Uma doença ainda sem cura e dores musculoesqueléticas acompanhadas de outros sintomas. E assim, você vê que aqui existe o sofrimento em relação à dor, né? E a gente vai conversar um pouquinho hoje no que a gente pode melhorar essa situação. Muitas vezes, essa questão que a gente estava comentando, né? Quem tem dor crônica, muitas vezes vai viver para a dor. Porque veja como que as pessoas colocaram ali, ó, uma doença que me destrói diariamente. Você imagina, e vocês que vivem com a fibromialgia e têm essa sensação, vai sentindo realmente essa destruição do corpo diária, e não precisa ser assim. A gente quer mostrar e comentar com vocês que existe uma reversão disso, é possível. E uma das coisas que eu falo muito, muito, muito são os componentes endógenos, as coisas que estão aqui dentro. Uma coisa simples que a gente pode fazer, que pode melhorar a dor, é ajudar o outro. Você pode ajudar a outra pessoa e você vai sentir um pouquinho de prazer por ter ajudado o outro. Isso te protege. E vocês sabem exatamente do que eu estou falando. Se vocês passam por problemas no dia, qualquer problema, a dor aumenta. Se vocês olharem coisas boas que aconteceram no dia, a dor vai ser menor. Então, coisinhas que podem ajudar a gente devagarinho a mudar este padrão mental de que a dor está me destruindo. Vai ter altos e baixos? Vocês sabem que tem. Mas é possível ter mais altos do que baixos. É uma possibilidade. E é isso que a gente quer trabalhar bastante com vocês hoje, sem minimizar. Porque a gente sabe que o problema é grande e existem várias facetas. Mas é possível a gente começar a enxergar um pouquinho de forma diferente. E a gente gostaria de conversar isso um pouquinho mais a fundo.
há quanto tempo você tem a dor da fibromialgia? Aí a gente colocou de 1 a 5, 6 a 10, 11 a 20, mais de 20. Então, se vocês considerarem, é dor de longa data, né? Por isso, dor crônica. E 29,5% foi de 1 a 5 anos, está iniciando a doença. E mais de 20 anos, deu 25% praticamente, quer dizer, é bastante tempo de dor. O que é dor crônica, gente? Uma palavra que a gente usa muito, o tempo todo a gente está falando, dor crônica, dor crônica, dor crônica. E não é só a fibro que é dor crônica, existem várias outras dores crônicas. Eu trabalho com dor orofacial, que a DTM, que vocês já devem ter ouvido, disfunção temporomandibular, também é uma dor crônica. E geralmente as pessoas chegam até o meu consultório, ou até o consultório dos dentistas que atendem essa área, depois de, às vezes, 1, 2, 3, 4 anos de dor, porque às vezes nem sabe aonde recorrer e como recorrer. E é importante vocês entenderem uma coisa: muitos pacientes que têm fibromialgia também têm DTM. E DTM é uma doença e fibromialgia é outra doença, mas ambas atingem a região muscular. E às vezes, você trabalhando a DTM, você tira uma porcentagem dessa dor crônica que já vai te dar mais qualidade de vida. Isso é importante, porque a fibromialgia ela é caracterizada pelas dores no corpo e tem que ter a parte superior, os membros superiores e membros inferiores, certo? E aqui, essa região, a gente chama de orofacial. A gente tem que verificar essa musculatura que também pode estar envolvida e não ser a fibro, ser uma disfunção temporomandibular. Isso é importante a gente comentar e dizer para vocês. Então, a dor crônica, a partir do momento que ela começa a acontecer, todo o sistema nervoso nosso muda. Toda a informação, todos os neurotransmissores, todas as substâncias produzidas pelo corpo sofrem uma mudança. Por isso que a gente fala para vocês que a gente tem uma forma de controle. Que se a gente seguir um degrauzinho, uma escadinha, a gente começa a controlar, porque é possível. Hoje, com os estudos e com o conhecimento do que é uma dor crônica, a gente tem artifícios para ajudar vocês a não ter essa dor que é deprimente. Tem a possibilidade de ter a dor controlada. E assim a gente vai trabalhando nessa diminuição desse quadro crônico. Tá? Então, é importante a gente lembrar, quanto antes diagnosticado, mais rápido o controle. Não desistam, tem como a gente subir os degraus e controlar essa fibra de 5, 10, 15, 20 anos. A gente perguntou também, o seu médico entende você e a sua dor? Isso foi uma surpresa para a gente, porque a gente achou que as pessoas iam dizer mais não do que sim, sabe? E realmente tem muitos médicos que estão entendendo o que é a dor, o que está acontecendo com o paciente, sabe? Mas ainda tem bastante gente que diz não, quase 30%. Isso é bastante gente mesmo, né? Porque às vezes o médico não vai entender, não vai saber tratar a dor, e aí a gente vai ficar sem saber o que fazer e vai começar a não fazer os tratamentos, a não se cuidar da sua dor, etc. Então, o que eu gostaria de comentar com vocês, que também é um tema muito importante, gente, que para o leigo é algo, às vezes, vocês não têm obrigação de saber, nós temos obrigação de falar. Dentro da medicina, profissionais que só estudam dor. E dentro dos profissionais que só estudam dor, das diversas especialidades. Pode ser, vamos supor, neurologista. Vamos falar de dor de cabeça. Você vai no neurologista. Teoricamente, você acha que todo neurologista deve entender de dor de cabeça, e não é real. Alguns estudam durante a residência de neurologia um pouco, mas não entendem 100%. Existem outros que só estudam neurologia. Perdão. Que só estudam dor de cabeça. A mesma coisa o dentista. Existem dentistas que falam assim, todo dentista entende de dor orofacial. Não. Existem dentistas específicos. Na ginecologia, existem profissionais que estudam dor pélvica. Existem ginecologistas que não têm habilidade com a dor pélvica. Então, é assim que vocês têm que compreender que existem profissionais específicos para dor
Às vezes, quando a gente discutiu até sobre essa resposta, a gente falou assim, não, mas espera aí, tem um viés nessa resposta. Nós temos pessoas aqui que hoje o médico entende a sua dor, mas quantos passaram já por esses que estão fazendo parte dos 70%, já peregrinaram por tantos É profissionais que verdade. não entendiam e hoje encontraram profissionais que entendem, né? Graças a Deus. E que bom que as coisas estão mudando, e a gente tem batido muito martelo nesse sentido da interdisciplinaridade, para a gente fazer com que mais profissionais da saúde entendam da dor. Então, é bom ter o resultado, é ruim saber que ainda 30% das pessoas não conseguiram encontrar um médico que entenda, mas a gente ainda, como profissionais da saúde, eu tenho que dizer para vocês, nós estamos na luta para aumentar a frequência de profissionais que compreendam a dor e enxerguem o paciente com os olhos do coração. Porque para a gente entender a dor do outro, nós temos que entender tanto da parte científica, da parte da fisiologia, da neurologia, da neurofisiologia. A gente tem que entender demais como todo esse sistema neurológico funciona, assim como a gente tem que entender vocês. Porque a dor, ela é biopsicossocial. Então, o profissional que trabalha com dor tem que ter essa habilidade de entender o paciente como este todo que ele é, essa característica tanto física, biológica, psicológica e também dos relacionamentos sociais. Esse aqui é um grande problema, a adesão ao tratamento. A nossa pergunta foi: você toma os medicamentos como o seu médico recomenda? Aqui, 63% disseram que sim, às vezes 32%, e o não é uma faixa pequena. Assim, a adesão do tratamento é muito importante porque é através dele que você vai controlar essa tua dor que você sente. Se você começa a dizer, eu não tomo esse remédio porque ele me faz mal, você deixou talvez para trás um grande aliado para o combate da tua dor. Às vezes a pessoa chega a tomar um comprimidinho do medicamento e diz, não, esse medicamento me faz mal, eu não tomo mais. Por quê? Porque leu a bula. Se você for ler uma bula, você não toma nenhum dos medicamentos, né? Outras coisas que comentaram foi que deixa dopado. Não, não deixa dopado. Esses medicamentos de controle de dor não é para deixar dopado. Então, deve ter alguma outra medicação associada para deixar, entre aspas, dopado. Então, a importância do tratamento, a importância de acreditar que aquilo vai te ajudar. Pode ser que você tenha que trocar várias vezes de medicação. E é por isso que você faz a visita várias vezes também no médico. Porque você pode usar uma medicação que para você não faz efeito nenhum, mas para o outro, o médico que receita fez uma ação muito boa. E para você não. Então, isso depende de cada pessoa. Como dizia minha sogra, cada um é um. Esse é um ditado sábio, porque nem todos vão responder da mesma maneira, tá? Então, por exemplo, o médico te dá uma medicação que você toma e ele vai depois conferir, observar o que aconteceu, como o teu organismo recebeu essa medicação. Então, ele diz, não, recebeu bem, mas isso você vai controlar com o seu médico, você vai conversar com ele, também vai dar a sua opinião, e ele vai discutir com você o tratamento. Então, isso é muito importante. Então, gente, quando eu comecei a acompanhar os pacientes de dor, eu fazia, como eu sou da coordenação, junto com a doutora Maria Beatriz, das ligas, a gente fazia muita pesquisa dentro do ambulatório, então a gente conversava muito com os pacientes fora do atendimento clínico, né? Muitas vezes na sala de espera, a gente ia lá com os acadêmicos, questionar e perguntar. E era muito interessante que os pacientes, eles tinham liberdade de falar a verdade para a gente, mas não contavam a verdade lá dentro do ambulatório para os profissionais, sabe? É verdade. E a gente chegava para eles para fazer a pesquisa tal, e eles falavam assim: olha, eu não tomei, não. Mas não conta pro doutor, tá? Não conta pro doutor, ele vai ficar bravo comigo. Mas assim, gente, confie no profissional.
Nós estudamos muito para entender qual é o melhor medicamento para vocês. É muito mesmo. Só nesse período agora que a gente não pode fazer congresso, a gente faz muito congresso, muito congresso. Nesse período que a gente não pode fazer congresso, a gente faz essas lives igual vocês estão vendo aqui. Ontem mesmo nós tivemos uma live da Sociedade Brasileira de Dor. Nós ficamos das 8 às 10 da noite na live, estudando medicamento. Com vários profissionais, com várias pesquisas para verificar qual é o melhor medicamento. Então, a gente vai buscar, isso não tenham dúvida. Então, o profissional que estuda dor vai fazer o melhor. E assim, daí a questão da adesão, né? Se você encontrou um profissional que você gosta e confia, você tem que falar para ele, gente. Não pode não contar. Se o medicamento não te fez bem, você não fala, chegar para consulta e falar assim, não, eu tô tomando, e não tá. Quem tá fazendo mal para você mesmo? Cuidado com isso. Encontre o profissional e tenha a liberdade de falar para ele, doutor, não deu. Porque às vezes, igual a doutora Maria Beatriz falou, a gente tem que encontrar o melhor para você, porque cada um é um. E às vezes o que fez mal para uma pessoa pode fazer bem para outra. Confie no médico, tome a medicação, encare que vocês fazem parte do tratamento. Também nós fizemos a pergunta em qual especialidade médica que você procurou para tratar a sua dor. A maioria foi no reumatologista, que é a orientação que geralmente tem para se descobrir se tem uma outra alteração, tipo artrose ou coisa parecida, e que ele faz o diagnóstico diferencial, e alguns outros, né, tinha vários outros profissionais, mas especialista em dor, você vê que é uma fatia bem fininha da pizza. Então, assim, muitos profissionais estão atendendo dor, estão estudando dor, mas a população ainda não está sabendo procurar por isso. Pode ser por questão de convênio, pode ser por questão do SUS. Então, ainda existe alguma coisa que a gente precisa fazer para poder informar a população sobre isso. Se você tem problema no coração, você vai no cardiologista. Se você tem Cardiologista. problema no estômago, você vai no gastro. Se você tem problema na coluna, você vai no ortopedista. Se você tem problema no músculo, você vai aonde? E as pessoas me olham e falam: eu não sei onde eu vou. Gente, a especialidade é o fisiatra. Prazer, eu vou apresentar para vocês. É a fisiatria, é o responsável por essa área linda e que maior parte do nosso corpo é formado por músculo. E as maiores dores todas, a pesquisa que nós fizemos lá no ambulatório de dor, poderia ter causas de dor pós-cirúrgica, de ruptura de plexo braquial, porque teve acidente de moto e rompeu o plexo braquial, que é uma dor neuropática. Pode ter pessoas lá que tinham neuralgia trigeminal, que é uma dor neuropática. Existiam vários tipos de dor que a gente acompanha no ambulatório. Porém, de todos esses pacientes com dor crônica, 80% dessas dores têm envolvimento muscular. Pode não ser a causa principal da dor, mas tem envolvimento muscular. E na fibro, não é diferente. O que dói? O músculo, né? Então, a reumatologia tem que sim entrar, a fisiatria também, a fisioterapia também, a odontologia com a dor orofacial também, a ginecologia também, enfim, todos nós podemos contribuir com vocês e juntos a gente consegue fazer isso melhor. Assim, uma coisa interessante da gente estar falando, porque a fibromialgia é uma doença que vocês já sabem, né, questão musculoesquelética, fadiga, insônia, etc., mas ela não é a causa de outras doenças que vocês têm. Fibromialgia é uma coisa, as outras doenças é outras coisas. A gente já comentou isso na outra live com a doutora Daniela, a nossa psicóloga, e que o pessoal achava que sempre tudo é a causa da fibromialgia. Então, não, fibromialgia é uma coisa, e o que você sente diferente disso, deve procurar saber do que se trata. Vamos continuando. Aqui entrou a área da doutora Lucimara. Você sabe o que é tratamento multidisciplinar? Multidisciplinar, ou o que a gente estava falando agora, interdisciplinar, tem uma diferença. A maioria disse que conhece, mas ainda 25% ainda está não sabendo o que é. As respostas realmente diziam umas coisas assim que nada a ver. Existem diferenças entre multidisciplinar e interdisciplinar, doutora Lucimara? Gente, essa é a área que meu coração bate.
E eu falo para vocês que a minha luta vai ser essa, a minha bandeira é essa, para que os profissionais da saúde entendam isso. Então, você é um paciente, você vai para uma consulta, o profissional te atende, ele é o conhecedor de todo o conhecimento e você não faz parte disso, você simplesmente segue as orientações. Daí depois foram verificando que para tratar dor não tem como tratar só com um profissional, como eu comentei agora no slide passado, né? São vários, então por isso que é multi, são várias, disciplina, porque são várias áreas, por isso que é multidisciplinar. Porém, o que foi verificando é, se você vem no meu consultório e eu te atendo e falo, olha, faz o seguinte, você tem, além da fibromialgia, você tem uma dor pélvica. Vai na doutora Maria Beatriz, que ela vai verificar isso para você. E você vai lá na doutora Maria Beatriz e eu nem, tipo, foi. Eu nem falei com a doutora. Ou eu verifico e falo assim, olha, você tem que trabalhar a tua fisioterapia. Vai no fisioterapeuta. Você encaminha os pacientes, cada um para um lugar, e você vai tratar. Funciona. Funciona. Não tem problema. Funciona. Agora, é muito melhor para o teu tratamento se essa equipe for interdisciplinar. O que significa isso? Comunicação entre os profissionais. Então, eu pego o telefone ou em algum contato, eu entro em contato com a doutora Maria Beatriz, estou te encaminhando um paciente, ela tem essa característica. Avalie o que a doutora acha e me avise. A doutora Maria Beatriz avisa a área dela e me fala, eu verifiquei isso, isso, isso. A construção do meu pensamento para te atender vai ficar muito melhor. Assim como a gente vai falar com o fisioterapeuta, e o fisioterapeuta vai conversar comigo e com a doutora Maria Beatriz. E a gente faz esse elo entre os profissionais. Eu sei que pode ser utópico, e todo mundo vai me falar, doutora, como isso acontece no SUS? É possível? Existem dificuldades, a gente não vai entrar nesse momento agora, porque o que eu enxergo é assim, é para muito tempo ainda, gente, mas não é impossível. E o nosso SUS, se a gente for verificar, é o sistema melhor do mundo. Vocês podem falar, doutor, não, eu entendo todos os problemas, eu entendo todos os problemas, mas é possível, tá bom? Então, o ideal não seria multi, o ideal seria inter. E para aumentar essa informação, a adesão de vocês junto nessa equipe, vocês fazem parte da equipe. Eu sempre tenho um slidezinho que eu não tenho ele aqui agora, mas eu vou fazer com a mão. É como se fosse um monte de profissional e você no centro. Isso é multi. Agora, se você sai do centro e vem aqui e dá a mão para os profissionais e entra dentro do esquema, isso é inter. Então, todo mundo faz parte do tratamento, inclusive você. Porque se você não fizer a sua parte, não há milagre que resolva. Não tem jeito. Então, é a adesão ao tratamento, é o trabalho de todos os profissionais, inclusive do paciente, resolvendo o melhor para ele. E todo mundo focado no melhor para você. Isso é o interdisciplinar. A gente tem essa questão. O médico, o profissional da área de saúde faz a parte dele, mas você também tem que fazer a sua, senão o tratamento não tem valor, ele para, né, e você continua com todos os sintomas. Vamos lá. Seus familiares entendem você e a sua dor, mas você veja que 57% é às vezes que eles entendem. Tá? E uma faixa bem pequena de 23% dentro de toda essa questão. Então, se você considerar o não entende e o às vezes, é uma grande faixa. Tá? Tem que lembrar uma coisa também, que a gente chama na questão da dor ser funcional. Às vezes, isso é inconsciente, tá, gente? Às vezes, a pessoa acaba ficando, ou então fazendo carinho, entre aspas, na sua dor, porque para ela é funcional, traz vantagens para ela, porque ela chama a atenção da família, ela é, entre aspas, mais cuidada, mas isso não é consciente, isso é inconsciente. E através do tratamento com o psicólogo, isso vai ser entendido, por que isso está acontecendo, tá? A pessoa, muitas vezes, gente, ela não quer largar a dor dela. Porque é o que a doutora Maria Beatriz falou, a dor faz com que alguém lembre de você.
e a gente fica naquela dependência do carinho do outro. Como que você tá? Você tá se sentindo bem? Hoje você não tá legal? O que tá acontecendo? Eu tenho uma situação na família muito clara sobre isso, que a pessoa, ela tem a necessidade de estar doente, e ela tem a necessidade de se manter doente. Porque se ela é esse o papel que ela conseguiu absorver na família, o papel do doente. Então, para ela aceitar, para ela ser aceita na família e para ela ser lembrada, ela tem que estar doente o tempo todo. E isso é aqui, gente. Isso é muito sério. Por causa disso, a gente começou a estudar relacionamento humano e começamos a estudar é, autodesenvolvimento. A gente precisa se entender para evitar esse tipo de situação. Tratamento psicológico é imprescindível. Não é, você não faz psicologia porque você está ficando doido. Você faz psicologia para se entender e para perceber que a gente às vezes faz coisas que não precisam ser feitas. E a gente faz isso por criação. A gente aprendeu que é assim que tem que ser feito. E é muito difícil, gente. É delicado a gente largar coisas que desde a infância você acredita. Você tem fiel convicção de que aquilo é certo. E o mundo está te mostrando que não é. Mas você não quer largar, porque desde criança eu sempre acreditei nisso, então é muito difícil largar essa informação. E daí você começa a trabalhar na psicologia, você começa a se autoconhecer, você começa a ler livros de autoconhecimento, você consegue passar por processos de autoconhecimento, e você olha e fala assim: por que que eu não fiz isso antes? Porque é libertador, tira um monte de peso aqui de trás, um monte de peso. Vamos falar de dor e vamos falar de relacionamento, porque quando você casa, você quer muito que o teu marido faça tudo por você, e o teu marido quer que você faça tudo por ele. E caramba, pensa num peso que é o relacionamento quando é assim visto. E na verdade, não, não é isso. Não é assim, isso não é casamento. Então, no autoconhecimento, você vai verificando, você vai olhando e fala, cara, eu posso ter uma vida de melhor qualidade. Busquem terapia, gente. Busquem conhecer a vocês mesmos, porque isso vai fazer a mudança no relacionamento e na saúde de vocês. Tá, essa coisa que você está falando aí da psicóloga, já vai ter aí na frente, eu sempre digo para as pessoas, observem os sinais. Se todas as pessoas estão dizendo para você uma coisa, e você acha que não, tem alguma coisa errada e você precisa mudar. Então, meus filhos ficam por conta comigo, porque eu digo, observe os sinais. Eles já sei, mãe, mas é isso que vocês têm que fazer, tem que ficar atento, porque a fulana diz uma coisa, outro fulano disse a mesma coisa, eu digo, opa, então tem alguma coisa errada aí, tá? Vamos lá. Então, aqui na questão do tratamento psicológico, praticamente 50% das pessoas fazem só, os outros 50% não fazem. E não, mas, ó, mas 50% já faz, ó, já tá de palminha. Mas não interessa, os outros 50% podiam estar melhor aqui, a gente podia ter 75% de sim aqui. E aí a dor está bem melhor, né? Então, é um meio a meio aí que não está certo isso. E, gente, não é ser louco. Psicólogo, procurar o psicólogo é o autoconhecimento. E nós tivemos uma resposta da pergunta dessa daí, que a gente pediu para a pessoa explicar o porquê do sim e o porquê do não. E ela falou o autoconhecimento. E é realmente isso. Se conhecer, saber por que você está sentindo aquela dor, por que aquela dor te atrapalha, aonde que você pode melhorar a tua dor, como você pode fazer os outros te entenderem e você fazer com que os outros te entendam, tudo isso está dentro da psicologia. E a psicologia não precisa ser um psicólogo especialista em dor crônica, não, ele vai conhecer você. Então, você que pode aprender a lidar com a dor, tá? Isso é importante. Vamos lá. Aí, doutora Lucimara, pratica alguma atividade física? Atividade física é o seguinte, gente, isso é uma coisa que não tem saída. Internacionalmente, todas as sociedades de dor já determinaram que atividade física é imprescindível. Ah, mas dói. A gente sabe que dói. Vocês não precisam sair fazer maratona. É sair de casa até o portão, gente. E principalmente vocês comemorarem ter conseguido levantar do sofá, sabe? É começar a fazer o corpo se mexer. Não, mas dói. A gente sabe que dói. Mas é devagarinho, é de pouquinho. E quem pode ir aumentando.
O ideal e o preconizado pela sociedade internacional, eu vou falar, eu sei que você vai falar, eu não consigo. Ok, tem gente que não consegue, mas quem consegue 30 minutos de atividade física aeróbica, ou seja, aquela que faz você suar, essa é a atividade ideal. Ah, não, mas eu não consigo caminhar, não consigo correr. Tá bom, vai andar, não tem problema. Não, mas eu não consigo chegar até o portão de casa, então vai até a porta. Não tem problema. E a cada degrauzinho que você conseguir, gente, comemore. Porque a comemoração, e olha, bater no peito e falar, eu consegui, determina no teu corpo a liberação de endorfina, serotonina, ocitocina e todas as substâncias que fazem com que você tenha alegria e entenda que vocês conseguem. E esse eu consigo aumenta cada vez mais aqui dentro as possibilidades de você conseguir. Então, desistam dessa palavra do eu não posso, ai, dói, eu não consigo, é impossível. Vocês conseguem. Pelo menos um pouquinho. Comecem, gente, devagarinho, mas importantíssima atividade física. Depois vai aumentando. Se possível, com atividade, com profissionais que possam orientar, óbvio que é melhor, gente. Mas eu sei, é da realidade do brasileiro. A gente não consegue fazer tudo. Financeiramente, a gente não consegue fazer tudo. Então, caminha, só caminha. Melhor atividade do mundo, caminhada. Tá bom? E assim, uma coisa que diferencia a dor crônica da dor aguda. Quando você está com uma apendicite, você precisa de repouso, certo? Faz a cirurgia, faz o repouso e aí você melhora. Você não vai sair correndo no parque porque você está com apendicite. Não. Então, dor aguda é repouso. A dor crônica é movimento. Você precisa se movimentar, porque senão realmente você vai enferrujar. Como no Mágico de Oz, onde o homem de lata estava enferrujado. E a partir do momento que ele começou a se movimentar, a Dorothy chegou lá, botou olhinho nas juntas e tal, ele começou a se movimentar e a resolver a questão que ele precisava, ele já começou a ter melhoras quando andava, deixou de ser o homem de lata e enferrujado. Você sabe que quando vai acontecendo, as coisas ruins vão vindo a cavalo, a gente brinca, né? Uma coisa vem atrás da outra. E a gente fala, meu Deus, como que eu vou ter pensamento positivo se só tem coisa ruim acontecendo? E isso acontece muitas vezes na vida de todo mundo. Então a gente tem que ter grupos. Para isso a gente tem que ter pessoas boas que possam olhar para a gente e falar: oh, 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 vamos, vamos. Isso acontece com todo mundo, gente. Sempre vai ter um dia após o outro e sempre vai ter alguém para te lembrar que, na verdade, a gente tem coisas para olhar para a vida e dizer: cara, tô respirando, tá valendo. Então, se a dor tá aqui, respira e vai, que dá certo. A frequência de atividade física aqui tem 3 vezes, mais que 3 vezes, mais de 4 vezes, não precisa tudo isso, tá? Ou 3 vezes na semana é o ideal, tá? Que você vê que 23% fazem ali, e você começa aos pouquinhos, com 10 minutos, mas o movimento é importante, tá? E você vê que 41% não faz atividade física, principalmente porque não acredita que isso vai melhorar, ou então porque realmente diz, eu tenho dor, ela sempre arranja uma desculpa. Hoje está chovendo, hoje está frio, aqui está muito calor, eu não posso ir no sol, às vezes até uma desculpa, meu médico não quer que eu faça, não tem médico que trate dor crônica que não diga para você fazer exercício. Todos vão dizer, porque isso faz parte do tratamento, tá? A não ser que você tenha uma incapacidade física, aí é outra história. Mas a dor crônica precisa disso. Mas eu nunca parei de fazer atividade física, eu sempre estou fazendo alguma coisa. Porém, a preguiça vem, gente. Só que se eu tratei com alguma amiga que eu vou porque eu tratei com a minha amiga. Então eu vou. Isso é importante a gente lembrar que às vezes a gente precisa de ferramentas para poder manter a rotina, tá? Tem que ter determinação. E aqui nós perguntamos, acho que esse é um dos últimos slides, nós perguntamos se fazia um tratamento complementar para a sua fibromialgia. Olha só que bacana, a caminhada entrou em 41% das opções. Depois veio a acupuntura, mas nenhum tratamento complementar chegou a 26%. O que isso quer dizer? A gente não fala tratamento alternativo, porque a gente não vai trocar um tratamento pelo outro. A gente fala em tratamento integrativo,
ou tratamento complementar, que além do teu tratamento com o médico, com o fisioterapeuta, você vai integrar alguma outra coisa que possa também te ajudar a fazer melhora dessa tua dor, dar mais qualidade de vida para você. Tá? Isso é importantíssimo. Se você gosta do Pilates, vai para o Pilates. Se gosta do Reiki, o Reiki dá aquela tranquilidade interna, é bacana. Tá? Então, meditação, o pessoal gosta de meditar. Eu não posso falar porque eu não consigo meditar, mas meditação melhora muito. Porque eu sou muito elétrica, então a meditação para mim não funciona, mas funciona outras coisas, acupuntura, tá? A caminhada, hidroterapia, alguma coisa você deve fazer como um tratamento integrativo. E a dança também é um tratamento integrativo. Você pode dançar, isso aí é movimento, tá? É verdade. Então, é muito legal. E isso é acessível à população, porque o SUS foi o primeiro a fazer as PICs, as práticas integrativas complementares. Você tem médico que atende a sua dor pelo SUS, convênio particular não tem. Você vê que 20% praticamente das pessoas não tem médico acompanhando. Isso é muito complicado. E a gente já falou nessa questão lá anterior, a questão da especialidade e tudo mais, em que as pessoas realmente não conhecem, ou então não deu aquele start de acreditar no seu tratamento. A fibromialgia não tem cura? Não, não tem cura. Mas a diabetes também não tem cura. A hipertensão também não tem cura. E várias outras coisas também não tem cura, mas tudo tem controle. Você vive com diabetes, você vive com hipertensão, você vive com colesterol alto, com qualidade. Eu acho que, na verdade, o foco principal, essa questão a fibromialgia não tem cura, a doutora Maria Beatriz falou excelentemente bem. É isso mesmo. Ela pode. Só que eu não gosto dessa frase, sabe? Essa frase não é uma frase que a gente tem que ficar lembrando dela. Eu acho que a gente tem que lembrar, sim, que a gente pode ter a doença e pode viver com qualidade. A gente tem que buscar, sim, caminhos. E eu tenho uma menina que eu atendo que ela faz comigo atendimento no particular, apesar dela ser uma estudante. Eu fiz uma gravação com ela. Ela é estudante, mas ela recebe bolsa só, é o que ela tem. E ela ainda sustenta um filho e mora sozinha. E eu falei, menina, como que você consegue? Ela falou, doutor, eu vou atrás. Eu vou atrás, eu descobri cada coisa. Eu descobri que em tal lugar eu consigo a medicação, em tal lugar eu consigo tal tratamento. E a menina tem 22 anos, gente. E ela conseguiu porque ela foi atrás. É movimento, é ação, é ir, ela consegue. Sabe? Ela falou assim, daí com tudo isso, eu consegui economizar e consigo pagar o teu tratamento aqui. Porque uma coisa, na dor orofacial, vocês não conseguem, infelizmente, em convênio e nem em SUS, infelizmente. Busquem ter uma vida mais de qualidade, acreditando que vocês podem mudar aqui dentro, ó. Tá? Transforme os pensamentos negativos em pensamentos positivos, transforme o eu não posso por eu posso, vai devagarinho, vocês conseguem, a gente tem certeza disso. Todo mundo tem um bicho-papão morando aqui dentro. A gente tem que espantar ele e lembrar que a gente tem sim possibilidades de fazer diferença. Tá bom? Beijo a todos. Obrigada. Obrigada, doutora Maria Beatriz. Tchau, tchau.